Bem, seguindo aqui com a nossa análise, a nossa introdução sobre o tópico de quadripolos, né? Vamos ver como é que a gente faz o equacionamento desses elementos. Então, a gente vai escrever um sistema de equações, né? Um conjunto de equações. Por exemplo, se escrevermos um conjunto de equações de laço, ou de malha, podemos aplicar aí a lei de Kirchhoff das tensões, a LKT, para uma rede genérica. Nesse caso, vamos dizer uma rede passiva, que a rede em si é formada apenas por elementos resistivos ou impedâncias, poderia ser, né? Mas não tem nenhuma fonte independente. Uma rede passiva são elementos impedâncias, pode ter fontes dependentes, tá? Em alguns casos, a gente vai fazer uns exemplos, mas sem fontes independentes, por enquanto. Então, nós teremos um sistema de equações, né? Teremos aí, então, por exemplo, se a gente aplicar, a gente pode escrever equações a partir da análise nodal ou de malhas. Então, escrever as equações de malha ou nodais da análise nodal. Escrevendo equações de malha para um circuito, a gente vai ter usando a lei de Kirchhoff das tensões, né? A gente vai ter, por exemplo, para um caminho fechado, ou para uma malha, nós vamos ter lá, escrevendo de maneira genérica, tá? Uma impedância, vamos chamar uma impedância, por enquanto um coeficiente aqui, uma impedância Z11, multiplicado por uma corrente I1. Isso aqui é um potencial, né? Impedância vezes corrente é um potencial. Aí nessa malha, continuando percorrendo essa malha, nós vamos encontrar uma impedância, vamos chamar uma impedância Z12, e ela é percorrida por uma corrente I2. E assim sucessivamente, vamos dizer por os próximos elementos que compõem essa malha, chamando aqui a malha 1, tem uma impedância 1, uma impedância 2, uma impedância 3, percorrida por uma corrente I3 e, por fim, para N elementos, né? Vamos fazer para uma rede genérica, então para a malha 1, ela vai ter possivelmente N elementos e a corrente que percorre, atravessa essa impedância 1N aqui, que a gente vai chamar uma corrente IN. Né? A soma desses potenciais nessa impedância vai ser igual a um potencial V1, que é a soma das combinação das fontes independentes de tensão que estão presentes nessa malha. Né? Basicamente isso aqui que a gente faz lá na análise de malhas para um circuito. Para uma malha 2, a gente vai escrever também uma equação do laço, de um caminho fechado ou de uma malha. Então a gente tem lá uma impedância, vamos chamar agora a malha 2, né? Então uma impedância Z2, a primeira impedância da malha 2 é percorrida também pela mesma corrente I1, a mesma corrente de malha I1 que passa por essa impedância, passa por essa impedância que eu chamei agora Z21, né? Isso aqui forma um potencial. Aí a gente vai ter uma segunda impedância dessa malha, então uma impedância da malha 2, a segunda impedância, Z22, que é percorrido pela corrente I2, e assim
abreviando aqui antes, para N elementos. Vamos escrever mais esse termo aqui. Z23, percorrido pela corrente I3. Então, escrevendo isso aqui para N possíveis malhas desse sistema genérico, aqui isso aqui vai ser igual a uma tensão V2, né, que é a combinação das fontes que estão presentes aqui. Escrevendo isso aqui para N malhas, a gente vai ter um sistema de N equações, que lá a última equação, a enésima equação, né, na enésima malha, a gente vai ter Zn1 percorrido pela corrente I1, isso aqui dá um potencial, mais Zn2 percorrido pela corrente de malha 2, mais Zn3 percorrido pela corrente I3, mais Zn N percorrido pela corrente IN. Isso aqui igual a um potencial Vn. Tá? Então, a gente está chegando aqui em um sistema de equações que a gente pode também representar de uma forma matricial, né? Como a gente vai utilizar a representação, que estes coeficientes Z11, Z12, Z13, né? Para uma rede passiva, eles vão ser impedâncias. A gente pode chamar de uma matriz, simplesmente vou chamar aqui de uma matriz Z, dos coeficientes. Ela está multiplicando um vetor I, né? Um vetor das correntes I, e isso é igual a um vetor também V, né? Dos potenciais em cada malha. Então, lembrando, essa aqui é uma representação matricial, né? Que aqui a gente tem o Z, a matriz aqui que forma com esses coeficientes, e o vetor das correntes I1, I2 e I3 até a corrente inésima corrente, e V1 o vetor aqui dos potenciais de V1 até Vn. Tá? Então, o coeficiente de cada corrente, nesse caso aqui, é uma impedância, que é uma impedância que a gente pode chamar aqui, ou atribuir de uma impedância ZIJ, né? Então, os coeficientes das correntes são impedâncias do tipo Z I J, linha 1, coluna linha I, coluna J, e possivelmente essas impedâncias elas dependem da frequência do sinal de corrente que está percorrendo esse circuito. Essa frequência pode ser uma frequência complexa ou simplesmente puramente radiana se o sinal for somente em regime senoidal, né? Mas aqui, representando de forma mais genérica possível, essas impedâncias elas podem ser impedâncias complexas, né, no domínio S. De forma que, se a gente pegar essa matriz dos coeficientes Z, nós temos aí um determinante desses coeficientes, que é um parâmetro de nosso interesse, que a gente vai querer determinar, que a gente chama simplesmente de um determinante ΔZ, tá? Que é o determinante dessa matriz de coeficientes. Então, a gente vai ter lá a impedância, um determinante de Z11, Z12, Z13 até Z1N, né, a enésima impedância,
o Z21, Z22, Z23 e assim sucessivamente até o enésimo elemento dessa malha e para as N malhas, né? ZN1, ZN2, ZN3 e até o último elemento lá, o último coeficiente, que é o ZNN. Então, esse determinante ΔZ é um dos nossos interesses, é um dos parâmetros de interesse que a gente vai usar para descrever o comportamento ou caracterizar um quadripolo, por exemplo, ou um bipolo, né? Tá, então, um dos parâmetros que a gente busca determinar é essa matriz de coeficientes de impedância. Em alguns casos, alguns circuitos, se a gente tiver fontes dependentes, lembrem aí, se a gente tiver fontes dependentes são aquelas que fornecem, só relembrando, né, potencial ou corrente. Por exemplo, elas têm um ganho K e dependem são controladas por um parâmetro do circuito, um potencial num resistor, por exemplo, né? Elas não são fontes independentes. Se nessa rede existir fontes dependentes no interior da rede, né, pode ocorrer de algum desses coeficientes aqui não ser exatamente uma impedância, não ser puramente uma impedância, tá? Então, a malha que essa fonte dependente possivelmente fizer parte, ela vai gerar um coeficiente aqui que não é exatamente uma impedância, puramente uma impedância. A gente vai ver em exemplos mais para frente, mas a gente continua chamando, mesmo com... a gente vai escrever a equação de malha com essa fonte dependente presente lá na malha, sem problema. Só que o coeficiente que vai ser gerado aqui não vai ser exatamente uma impedância, mas a gente vai continuar determinando, escrevendo ela, representando aqui dentro dessa matriz que a gente chama, continua chamando de ΔZ, tá? É só uma observação que caso a gente tenha fontes dependentes na rede, a gente não vai ter esses coeficientes puramente como impedâncias, mas vai ter um coeficiente lá na matriz e a gente vai continuar chamando essa matriz aqui de coeficiente das impedâncias, né? Ou simplesmente de ΔZ, esse determinante aqui, tá bom?